Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 2 de junho de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Quer participar? Quer enviar uma mensagem? Mande para o número do nosso WhatsApp, que é 19, o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aí na sua tela. 978293776. Você pode adicionar este número aí no seu WhatsApp ou você tem uma outra opção para enviar a mensagem, que é através do nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, ó. Para este QR Code você já tem acesso ao nosso WhatsApp, já aparece uma mensagem aí na sua tela. É só você clicar e enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Especial de Estudos do IPTU apresenta relatório e vai encaminhar indicações à Prefeitura para que sejam cobrados valores mais justos. Vereador Carlinhos Camelô questiona executivo sobre déficit de vagas nas unidades de educação infantil no município. Vereador Cecílio Santos propõe a instalação de uma unidade da FATEC, onde funcionava a antiga Fundação Casa no bairro Vila Formosa. E o fim de semana está chegando, você já sabe o que vai fazer? A agenda cultural chega trazendo muitas dicas e uma entrevista especial. E nós estamos na 23ª edição da Semana do Meio Ambiente, que acontece desde 2000 de maneira ininterrupta aqui na cidade, com palestras, oficinas, visitas técnicas, exposições, passeios ciclísticos, atividades na Mata Santa Genebra, entre outras muitas ações. A repórter Rúbia de Oliveira está no Bosque de Barão Geraldo e tem mais informações, então seja bem-vinda. E boa tarde, Rúbia. Oi, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos num ambiente todo verde para comemorar o Dia Nacional do Meio Ambiente. E durante 9 dias, cerca de 15 mil pessoas passaram por diversas atividades em vários parques da cidade. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas atividades com o biólogo, o Cristiano Krepski, que acompanhou as atividades também, vai falar para a gente da importância da conscientização e também dessas atividades que são desenvolvidas não só na semana, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, mas também durante todo o ano. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, exatamente. Então a Semana do Meio Ambiente é uma data especial exatamente para a gente poder celebrar e tornar visíveis essas atividades que muitas vezes acontecem em toda a nossa cidade e a gente acaba não ficando sabendo, né? Na Mata de Santa Genebra, por exemplo, a gente teve visitas autoguiadas que aconteceram, nas quais as pessoas podem circular aqui nas trilhas da unidade e que estão disponíveis para a população sempre de quinta a sábado, com inscrições gratuitas lá pelo nosso site, né? Além disso, tivemos caminhadas noturnas, valorizando não só o meio ambiente, mas toda a cultura associada ao meio ambiente, né? Visitas guiadas de escolas, palestras em escolas, seminários, tratando do tema das abelhas nativas, então uma variedade de atividades atendendo aí diferentes interesses e de toda a comunidade. E a visita vocês recebem de pessoas de todas as idades? Conta pra gente um pouquinho. Sem dúvida, as atividades aqui na Mata de Santa Genebra, elas envolvem desde da família que quer trazer as crianças para passar um momento gostoso, né, criar memórias afetivas com a natureza, até pessoas que têm mais interesse na aventura, na fotografia de aves, né? Então a Mata de Santa Genebra ela oferece oportunidades para todos os públicos. E essa galerinha que está chegando agora é a turma da Escola Aníbal de Freitas. Nós estamos aqui com o professor de História, Lucas Natan, ele que trouxe a turma para fazer um passeio. Professor, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa Qual tarde. que é a importância dessa galera passear e conhecer, né, um pouquinho mais sobre meio ambiente? É muito importante, principalmente porque esses alunos nunca tiveram contato. É a primeira vez que eles têm a oportunidade de tomar conhecimento mesmo, de olhar aqui a mata, na cidade deles, porque muitas vezes eles não conhecem. Então é importante esse passeio e para eles conhecerem mesmo, terem essa noção e ter esse contato com o meio ambiente tão próximo deles, né? Quantos alunos você trouxe hoje? A gente trouxe 20 alunos. É a primeira vez deles, mas outros alunos, é escola estadual? A escola é estadual.
Desse grupo é a primeira vez, a gente já teve outro grupo que já tinha conhecido antes, mas especificamente esses é a primeira vez que eles têm esse contato, tanto com essa mata quanto com a preservação mesmo. E quando ficaram sabendo que viriam fazer um passeio aí, como é que foi a expectativa da turma? Eles ficaram muito animados, porque eles nunca tiveram esse contato, nunca viram mesmo aqui, então eles estão querendo muito descobrir como é, o que vai ser, então eles estão empolgados de fato. A gente vai acompanhar o passeio e vamos falar com a galerinha para ver o que eles estão sentindo, passeando pela primeira vez assim, num lugar tão maravilhoso como esse. Samuel, e aí, passeio de hoje, como que você avalia? Tá sendo um passeio muito legal, a gente ainda vai andar pela mata, eu tenho muita expectativa do que a gente vai ver e conhecer, e acho que a gente tem que estudar bastante sobre esse tipo de lugar, porque a gente vive na área urbana e não dá muito tempo pra gente conhecer coisas novas e aprender com a natureza. Maria, como que é para você estar hoje aqui? A avaliação que você faz aí desse passeio? Hoje eu fiquei com muita expectativa, né? Eu achei muito bonito porque desde criança eu sou fã de planta, eu adoro planta. Aí eu já tô pensando em falar pra minha mãe, bora vir aqui, né, pra mata, eu adoro, de paixão. Aí, tipo, se aparecer um sapo ali, já sai correndo, mas tá de boa. Eu ia adorar fazer isso. Tipo, eu amo natureza desde criança e a minha expectativa é aprender um pouco mais como funciona e como que eu devo me comportar, né, no meio da mata, porque pode ter alguns perigos e altos e baixos. E agora para falar com a gente o Sidão Santos, ele que é presidente da gestora, né, que faz os trabalhos aqui, que cuida da Mata Santa Genebra. E como que você avalia essa semana especial? Assim, muito positiva, né? Nós tivemos aí um número muito grande, né, de visitantes, aí tivemos muitas atividades, né? Só para você ter uma ideia, ontem à noite tivemos, no caso, o passeio, né, que é um passeio tradicional aqui na mata, que é o Procurando o Corpo Seco, né? Deu aí mais de 70 pessoas, né? Um passeio especial, né? Recebemos muitas escolas durante essa semana, né? Eu acho que recebemos aí perto aí de pelo menos aí uns 500 alunos, né? Aqui na Fundação. Também tivemos atividades fora, né? A Mata vai à escola, né? Em várias escolas essa semana também. Tivemos um seminário das abelhas nativas no Salão Vermelho da Prefeitura, um seminário que foi muito importante, né? Com vários pesquisadores falando das abelhas nativas, né? Para os seus telespectadores, né? As abelhas estão em extinção, né? As abelhas nativas, e quase que 80 a 90% do que o ser humano come, do que vem no prato de comida do ser humano, são elas que produzem através do processo de polinização, né? Então nós fizemos um seminário essa semana, foi um seminário muito importante, né? E na questão da conscientização da preservação, tá, das abelhas. E a questão, a semana que vem, né, que é dia 5, que é o Dia Mundial, né, do Meio Ambiente, é um dia especial, um dia de reflexão para todos nós, né, tendo em vista que o meio ambiente está correndo risco, né, no Brasil, no mundo, né, a questão do aquecimento global, né, isso já é sabido, que se aumentar 1,5% aí a temperatura, nós teremos aí um colapso, né, ambiental mundial, né? Então cabe a nós, seres humanos, cidadãos campineiros, trabalhar para que possamos preservar e cuidar do meio ambiente todos os dias, né? Plantando uma árvore nativa, cuidando, né? Cuidando dos animais, né? Às vezes você está numa rodovia, você vê uma rodovia que não tem uma passagem de fauna, e onde os animais circulam, porque eles têm que circular, né? E às vezes o cidadão acaba acelerando, acaba passando em cima desse animal, né? Então eu acho que todos nós podemos fazer a nossa parte, né? E para que nós possamos ter um mundo melhor, né? Um meio ambiente melhor, né? E o pessoal que quiser vir passear aqui no parque, como faz? Está à disposição, aberto de que dia, horários? E eu vejo também que tem algumas mudas aqui, né? O pessoal incentiva também a plantação de árvores. Isso, perfeitamente.
né? O parque ele está aberto, né, a Mata Santa Genebra, né, de segunda a sábado com as atividades abertas ao público, gratuita, e o cidadão ele só precisa fazer a inscrição nas nossas mídias sociais aqui. Ele fazendo a inscrição, ele vai ter aí várias atividades aí como o borboletário, o meliponário, as trilhas, às vezes uma trilha mais curta, uma trilha mais elaborada, né, onde ele vai ter mais dificuldade, né? Mas o importante é que o cidadão venha, né, à Mata Santa Genebra, ok? E a questão das mudas, né? A Mata Santa Genebra é um santuário, é a nossa Amazônia, a Mata Santa Genebra, né? Então é um banco genético, aonde nós colhemos as sementes e produzimos mudas aqui no nosso viveiro. Só para você ter uma ideia, nós produzimos em torno aí de 12 mil mudas anual, né? São mudas que você não acha nem para comprar, porque são especiais, né? Gerivá, palmito jussara, jequitibá, peroba rosa, uma infinidade de mudas, né? E tudo do bioma Mata Atlântica. Então essas mudas que você está vendo aí são mudas que nós estamos preparando para plantar agora nesse novo período de chuva, né, que começa a partir de mês de setembro, né, que nós temos aqui um projeto, que é o Projeto Gênesis, que é o Construtores de Florestas Urbanas, onde nós estamos construindo um pedacinho da Mata Santa Genebra em vários locais de Campinas, tá? Já construímos aí 50 pequenas Matas Santa Genebra, em locais degradados, locais onde tem problema, às vezes, de uma cobertura verde, né? E o que nós estamos querendo é isso, é aumentar a cobertura de árvores, de floresta na nossa cidade, né? E queremos melhorar a qualidade do nosso ar, cuidando também de mata ciliar, né? No caso dos nossos rios, Ribeirão das Pedras, o Rio Atibaia, né? O Córrego Proença, né? E a ideia nossa é ter mais água, ter ar de qualidade, você ter pequenas florestas na cidade para os polinizadores, tá? Que são as abelhas, as borboletas, os passarinhos, né? Frutíferas nativas também, que é para o ser humano, né? Quer pegar uma pitanga, quer pegar uma jabuticaba, ele ter só isso pertinho ali da sua casa. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no jornal e uma ótima semana para você. Olha, muito obrigado e estamos aqui esperando vocês aqui novamente. É isso aí, uma opção, né, para você e sua família, de repente no próximo final de semana, por que não? Ou durante a semana também, na parte da tarde, pega a família, vem caminhar, vem fazer um passeio, vem contemplar a natureza e ver o quão linda e especial é essa natureza que a gente precisa preservar, que a gente precisa cuidar. Gabriel, nós vamos ficando por aqui e desejando a todos um feliz Dia Nacional do Meio Ambiente. Lembre-se, nós precisamos do verde, viu? É verdade. Respira e sente a diferença quando tem uma árvore perto de você, quando você está num parque. Então é isso. Vem passear, vem se divertir e vem conhecer aí as maravilhas da natureza que nós encontramos em vários parques aqui na cidade de Campinas. Voltamos ao estúdio. Recado importantíssimo da nossa repórter Rúbia de Oliveira, passando as informações. Iniciativa muito bacana nessa Semana do Meio Ambiente. Quero agradecer a disponibilidade do tempo e as informações também que foram passadas pelo Sidão Santos, ele que é presidente da Mata Santa Genebra, por participar, por ter aceito o nosso convite, participar aqui do nosso Câmara Notícia, nesta 23ª edição do CEMEIA. Quero agradecer também o Cristiano, que é biólogo, o Lucas Natan, que é professor, os alunos, né, que mostraram essa empolgação de estarem participando, então, diretamente da Mata Santa Genebra, deste dia especial, que é o Samuel e também a Maria Eduarda. Meio-dia mais 15 minutos, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque recentemente foi assinado um decreto estabelecendo as novas áreas de atuação dos conselhos tutelares aqui em Campinas. O decreto que estabelece as novas áreas de atuação dos conselhos tutelares de Campinas foi assinado no dia 18 de maio. Também existe uma nova gestão de conselheiros tutelares em todo o Brasil.
Então, essa redistribuição que já vinha sendo discutida há alguns anos saiu do papel para poder se efetivar aí com esse decreto assinado. O decreto entra em vigor a partir do dia 10 de janeiro de 2024. Se tornou necessário para acomodar o 6º Conselho Tutelar de Campinas, por conta justamente do aumento da demanda na região sul da cidade. É um avanço ter mais um Conselho Tutelar na cidade do Porto de Campinas, que com uma população de mais de 1 milhão de habitantes, obviamente precisaria de mais, mas sempre é importante levar em conta as conquistas. E nesse momento, além desse avanço, tem também a questão da redistribuição, onde até o presente momento estava muito desigual, né? A cidade estava dividida em regiões desigualmente proporcionais e acabou com que, pelo menos nessa redistribuição, me pareceu mais igualitária para todas as regiões. O mapa de competência territorial dos Conselhos Tutelares de Campinas mostra exatamente como ficará a divisão. O Conselho Tutelar 1, a parte verde, na laranja o 2. O Conselho Tutelar 3 na parte vermelha, o 4 na azul, na parte rosa o 5 e na amarela o Conselho Tutelar 6. O artigo 131 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro quando ele diz que o Conselho Tutelar é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. E isso é muito confundido porque geralmente se diz que ele vai cumprir o direito e não. O Conselho ele zela pelo cumprimento, ou seja, a obrigação do Conselho é verificar quem não está cumprindo, ou quem está deixando de cumprir, ou quem está cumprindo de forma errônea o direito da criança e do adolescente. Então, ele vai trabalhar em zelar por esse cumprimento. Por exemplo, quando chega uma família precisando de vaga em escola, não vai se construir uma escola para a família. Vai se requisitar a vaga para qualquer unidade próxima da sua residência ou com o transporte para mais distante, se caso for necessário. Ainda de acordo com o conselheiro tutelar, a quantidade de demandas registradas em cada um deles foi determinante para as novas áreas de jurisdição. Principalmente a densidade de criança e adolescente, a questão do atendimento e o cadastro único foi muito usado para poder verificar essa redistribuição, pelo menos essa foi a informação que recebemos. E a densidade populacional em geral também vai se levar em conta para essa redistribuição. E olha só, os encaminhamentos para vagas de emprego aqui em Campinas cresceram 44% no primeiro quadrimestre de 2023. Neste período, o CEPAT, Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, chegou a enviar 3.572 trabalhadores para processos seletivos de empresas. A procura pelo serviço totalmente gratuito também aumentou. Os encaminhamentos realizados pelo Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas para vagas de emprego cresceram 44% no primeiro quadrimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2022. Um dos motivos deste crescimento, segundo a coordenadora do Sistema Nacional de Emprego do CEPAT, está relacionado ao aumento de 15% no número de atendimentos feitos ao trabalhador. Isso significa que o perfil do trabalhador é um perfil que se enquadra cada vez mais nas vagas que estão sendo divulgadas no CEPAT. O CEPAT é uma referência para o trabalhador e esses números de aumento, de busca do serviço é mais que um convite para os empregadores divulgarem as suas vagas conosco. Só nos primeiros 4 meses deste ano, o CEPAT fez o encaminhamento de 3.572 trabalhadores para processos seletivos. Em 2022, esse número foi de 2.480 encaminhamentos. Hoje, 177 mil trabalhadores estão cadastrados no CEPAT. Mais de 60% das vagas são voltadas para o setor de serviços, seguido pelo comércio e construção civil. Ainda de acordo com Camila, esse cenário positivo também é um reflexo da retomada da economia no pós-pandemia.
Além disso, a coordenadora destacou a importância do serviço para a população da cidade. Inicialmente, o ano passado, nós notamos uma recomposição no mercado. Agora, em 2023, não. A gente nota que esse mercado já se recompôs e agora com aumento, sim, do mercado de trabalho. Esse serviço da Prefeitura, ele é voltado para o desenvolvimento mesmo do município, para avanço, né, da economia. Você dá acesso à população para uma ferramenta que é gratuita, né, que está aqui à disposição, tanto do empregador como do trabalhador. Então, eles podem acessar aqui não só para a busca da vaga, mas vários outros serviços que fazem a geração de trabalho e renda. Se atendidos os requisitos básicos exigidos pelo empregador, o trabalhador que busca uma vaga de emprego via CEPAT já recebe uma carta de encaminhamento. Esse é o caso do Paulo, que busca uma recolocação no mercado de trabalho há quase 3 meses. Agora, o próximo passo é aguardar a entrevista. Ficou bem mais prático para a gente já sai com uma carta já praticamente pré-empregado, então eu gostei muito. O Guilherme é formado em Relações Internacionais e conseguiu recentemente um emprego como recepcionista bilíngue de hotel. Para ele, a orientação recebida no CEPAT foi fundamental. E aqui eu aprendi um pouco mais de como preparar essa base do currículo e enriquecê-lo um pouco mais. Já tinha vindo aqui algumas vezes para procurar outras vagas e eles sempre me direcionaram para entrevistas, assim, abrindo uma porta, uma nova oportunidade para eu estar procurando algum emprego, e dessa vez não foi diferente. A gente foi até lá, eu fiz a entrevista, eles me aprovaram após a entrevista, então para mim é muito gratificante ter o CEPAT como um local onde eu me sinto em casa para procurar um emprego. Lembrando que as vagas de emprego e os endereços das unidades do CEPAT em Campinas podem ser conferidas no site cepat.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial é feito mediante agendamento pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. Em caso de dúvidas, o trabalhador pode acessar o chat dentro do site e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Hora de nós conferirmos as notícias do Legislativo e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tem como objetivo regulamentar o tratamento dos dados pessoais, visando proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. A Câmara Municipal de Campinas saiu na frente e criou um comitê para a implantação da lei. A Câmara de Campinas mantém um comitê formado por servidores de diversas áreas, que tem como objetivo principal estudar, desenvolver e implementar as políticas de proteção de dados, para cumprir a Lei de número 13.709, de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. O grupo, criado em 2022, é formado por servidores da Casa. Paulo Silva, encarregado de dados, explicou sobre os encontros. As reuniões elas são feitas semanalmente, né, raras exceções, e são discutidos mesmo a criação das políticas de dados, né? Então, atualmente, o comitê já conseguiu finalizar a Política de Segurança da Informação, que é a PSI, né, faltando apenas a revisão por parte da Procuradoria e posterior aprovação da presidência, né? E atualmente está desenvolvendo a Política de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, o comitê está trabalhando com essas demandas, né? Os membros do comitê pesquisam junto a outros órgãos públicos, legislações, né, aplicáveis, e vai somando forças para buscar a implementação dessa política aqui na Câmara. Ele comentou que são várias formas de coleta de dados das pessoas que circulam pela Câmara de Campinas e que a política de segurança de dados deverá estar pronta até o final do próximo semestre. A Câmara, o tempo todo, ela está fazendo coleta de dados, né? Então, o cidadão que vem acompanhar uma sessão, ele passa na portaria, então ali é retido nome, número de documento, foto, né? Tudo isso é dados pessoais, né?
cidadãos que vêm também fazer visita a vereadores, a presidência, fornecedores, né? E, enfim, né, são várias as entradas de dados aqui na casa, então a gente precisa tomar um cuidado na coleta desses dados para poder dar o devido tratamento no âmbito da LGPD. Após a revisão, o texto deve passar por uma aprovação do Legislativo para, enfim, ser aplicada. Parte para a implementação disso, né? Então a gente vai ter que criar modelos e regras, né, para fazer a coleta desses dados nas portarias, enfim, e principalmente por compartilhamento, porque a gente também compartilha muitos dados, né, de servidores, principalmente a área de gestão de pessoas, compartilha dados de servidores com banco, com empresa de cartão de vale alimentação, com plano de saúde, com sindicato. Então tem que ter um cuidado com isso, inclusive para o detentor do dado, ele precisa estar ciente, né, desse compartilhamento, e ele precisa também concordar ou não. Então a gente vai ter que criar termo, né? Então quando um cidadão vem aqui, passa na portaria, a gente tem que avisar para ele que os dados dele estão sendo coletados e pergunta se ele aceita se a gente faça um compartilhamento futuro disso, se precisar. Por meio do site oficial da Câmara, já está disponível para o público interno e para toda a população informações sobre a lei, inclusive com acesso a guias de orientação. Assim como outras diversas iniciativas, a Câmara sai à frente mais uma vez e tem se destacado na aplicação da lei. A gente é um órgão que está um pouco adiantado na implementação disso. Inclusive, a gente recebe ligações de outros órgãos perguntando como é que a gente está fazendo isso, né? A gente explica que foi criado um comitê, que já tem uma resolução, que institui esse comitê, que designou um encarregado. E o pessoal, assim, a Câmara de Campinas está fazendo isso por conta própria. E tem muitos órgãos que ligam querendo saber se a gente contratou empresa para fazer isso. E a gente não contratou. Os próprios servidores, né, estão fazendo a implementação dessa lei aqui. Então, câmaras municipais, prefeituras, às vezes, inclusive até de outros estados, às vezes ligam aqui ou mandam e-mail no nosso e-mail da LGPD, @campinas.sp.leg.br, fazendo pergunta, pedindo indicação. O presidente Luiz Rossini ressaltou a importância do comitê e como a Casa do Legislativo Campineiro está se tornando referência. Os servidores também, eles possuem dados sensíveis, que eles devem ser preservados. Então esse comitê para implantação da LGPD é uma necessidade, é uma obrigação legal, mas eu acredito que assim, a Câmara vai também ser um exemplo nessa área. A gente, politicamente, é importante, nós temos que ser indutor, respeitar as leis e fazer com que essa lei também seja cumprida pela Câmara Municipal de Campinas. A equipe técnica, que é muito qualificada, né, e já está debatendo, que compõe o comitê, e da nossa parte é dar as condições de recursos para que eles possam desenvolver esse trabalho e a Câmara tenha também o reconhecimento de aplicar na integralidade a LGPD. E olha só, depois de 3 anos de pausa por conta da pandemia, a Câmara Municipal de Campinas retomou o Parlamento Jovem, o programa de formação política e cidadã que envolve alunos de escolas municipais, estaduais, particulares aqui de Campinas. Confira agora como foi a recepção dos jovens na primeira reunião do Parlamento aqui no plenário do Legislativo. O programa Parlamento Jovem já começou e ontem foi o dia dos estudantes das escolas que irão participar da 5ª edição se reunirem no plenário da Câmara Municipal. Os alunos foram recebidos com um café da manhã no refeitório da Casa de Leis e depois assistiram a um vídeo institucional sobre o Poder Legislativo de Campinas. Após a apresentação, os adolescentes foram orientados sobre as atividades que serão desenvolvidas em todas as etapas e ainda passaram por uma dinâmica. O Parlamento Jovem é um programa de formação política e cidadã, sem viés partidário. Participam da iniciativa os alunos de escolas municipais,
estaduais e particulares da cidade, matriculados nos 8º e 9º anos e 1º e 2º anos do ensino médio. Os estudantes, eleitos entre titulares e suplentes, vão participar de atividades presenciais na Câmara Municipal, como jovens vereadores e vereadoras. O presidente da Câmara deu as boas-vindas ao grupo e destacou a importância da casa contribuir com o desenvolvimento da consciência cidadã. Eu acho que quanto mais a população se interessar por política, principalmente nessa idade mais jovem, né? Eu acho que a sociedade ela vai ter uma postura de cobrança maior, vai ser mais exigente, vai saber fiscalizar, acompanhar e contribuir, né, com os trabalhos, no caso de Campinas, da Câmara Municipal de Campinas. Após uma pausa imposta pela pandemia de Covid-19, o Parlamento Jovem está de volta. E aqui, os estudantes começam a vivenciar a experiência de ser um representante da população na Casa de Leis. Na verdade, esse projeto já fazia parte da rotina, da dinâmica da casa, né? O envolvimento dos servidores da casa, então todos estavam ansiosos para retomar isso. O contato com os estudantes é sempre muito rico, é uma troca muito legal. Também receber deles assim, a visão que eles têm da Câmara, da política. Então é um momento de crescimento para todo mundo. O programa começou em abril com a abertura das inscrições das escolas. As aulas presenciais e online serão desenvolvidas ao longo do ano, sob a coordenação da Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, que é a responsável pelo programa. A partir da inscrição, a gente faz uma orientação para os professores para que eles comecem um processo eleitoral dentro da unidade escolar. Aí cada escola vai eleger 2 alunos, né, um titular e um suplente, que vão chegar para o programa. E a partir desse dia de hoje, que é essa reunião já com os eleitos nas escolas, a gente explica para eles todas as etapas do programa. A importância também é despertar para os assuntos de política, que política tem a ver conosco e como participar dessas instâncias de decisões políticas. Então, o objetivo do parlamento é realmente o conhecimento da política e a participação popular. O professor de Educação Básica da Escola Estadual Erci Moraes foi quem inscreveu a escola no programa e acredita que a educação tem um papel essencial no incentivo da formação política. E a escola ela tem um papel importante em expor o estudante ao entendimento do que é a política e a desafiá-lo a buscar mais conhecimento e se envolver com as tarefas próprias da política. O Marcos Vinícius, aluno do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual Dom João Neri, descreveu a experiência como inovadora. A política, inclusive, é uma das áreas que ele pretende seguir como carreira. Quando você se comunica com as pessoas, você vê e você se identifica também, sabe? E isso é muito bom, principalmente porque um dos meus projetos é ser vereador. Já a Gabriela, estudante do 9º ano na escola 14 Bis, foi eleita vereadora pelos colegas a partir de um projeto sobre acessibilidade. A gente tem a professora nossa, que ela tem uma deficiência e ela conversa bastante sobre o dia a dia dela na aula. Então a gente vê bem a realidade que ela passa e é bem legal, sabe? A gente pensar nessas pessoas. Isso que eles estão fazendo agora é uma semente que está sendo plantada para que no futuro eles possam ter um envolvimento mais consciente, mais protagonista com a política da nossa cidade. E para você conferir o calendário completo das atividades do programa Parlamento Jovem, é só acessar as notícias da Câmara no site do Legislativo, que é campinas.sp.leg.br. Meio-dia mais 34 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Especial de Estudos, criada com a finalidade de avaliar os critérios utilizados nas planilhas de cobrança do IPTU, concluiu o relatório. 6 reuniões foram realizadas pela Comissão Especial de Estudos, onde o objetivo foi a avaliação dos critérios utilizados nas planilhas, anexos e tabelas que fundamentam o cálculo para definir o valor da construção, embasando a cobrança do IPTU. A conclusão foi apresentada em reunião ordinária pelo presidente da comissão, vereador Eduardo Magoga.
Nesse período, nós discutimos problemas apresentados pelos munícipes da nossa cidade. Eu quero destacar que na primeira reunião esteve presente da cidade de Campinas o morador Marcelo, junto com a sua esposa Kelly, que naquele momento procurou um socorro e entender o que seria aquelas cobranças relativas ao seu IPTU, de um barracão de 750 metros, pagando R$22 mil. O parlamentar lembrou que a comissão convidou responsáveis para debater sobre o tema. E o trabalho dessa comissão, junto com o vereador Major, Rodrigo, o senhor presidente, e o vereador Marcelo, que está ausente por conta de uma cirurgia, trouxeram 7 apontamentos importantes para a gente discutir com a Secretaria de Finanças e junto com o prefeito. E um deles, ele foi pontuado num dia que a Secretaria veio fazer uma discussão na nossa cidade. E eu quero relatar aqui, vereador Major Jaime, que sugerindo aí o vereador Rossini, numa das reuniões, de convidar a Sinduscom, o CREA, a Abicamp e outros. Mas esses não compareceram nas reuniões de número 4 nem de número 5. Mas enviaram os dados para a Secretaria Municipal de Finanças, dizendo qual era o valor baseado no metro quadrado da cidade. E eles disseram o seguinte, que a metragem de um imóvel de valor baixo custaria R$ 1.865 o metro quadrado. E a Secretaria de Finanças pontuou que ela cobra num imóvel NR de classificação número 2, 898, para calcular a base de cálculo de IPTU. Mas esse mesmo Sinduscom não veio nas nossas reuniões, que essa comissão convocou várias vezes. Os vereadores foram unânimes em destacar que o alto valor do IPTU impacta no orçamento da população. Então é importante a gente trazer justiça na cobrança desse IPTU. Nós tivemos aí um decreto que o prefeito diminuiu a alíquota de 2,90 para 1,80, presidente, dos barracões acima de 5 mil metros quadrados. Mas nós temos aí um monte de comércio que não se enquadrou nessa lei. E hoje o valor que eles estão pagando de IPTU está muito alto. Citando apontamentos do relatório, Major Jaime fez uma comparação referente a coberturas de zinco. Mas na questão aqui da cobertura, eu chamo a atenção de vocês para essa observação. É colocado aqui pontos. Então, em cada avaliação, dependendo do tipo de material, se não existir é 0, né? Mas se existir, dependendo do material, tem uma pontuação. Um deles aqui que chama muita atenção é a cobertura metálica ondulada de zinco. Aqui tem uma pontuação de 35. Então, separem isso aí no pensamento de vocês. É uma cobertura metálica ondulada de zinco. Ao mesmo tempo, esse valor de 35. Ao mesmo tempo, você tem uma abaixo, com um valor de 90, que fala de placa metálica. E quando a gente fez a avaliação, com especialistas do mercado de material de construção, a gente foi atrás, e o vereador Magoga teve essa constatação justamente com a gente e outros da comissão, que não tem diferença. No mercado hoje não tem diferença dessas placas, né? Tanto a ondulada de zinco quanto a metálica. Elas são a mesma coisa, se você pedir em qualquer material de construção vai ser a mesma coisa. Mas aqui na PIC, nessa planilha de informação cadastral, esse é o nome, tem uma diferença e isso vai influenciar no IPTU. Rodrigo da Farmadic recomendou algumas mudanças na cobrança do IPTU. Para o parlamentar, o trabalho da comissão trará bons frutos. A comissão, principalmente nesse ponto de propor um novo cálculo, uma nova parcelamento com alíquotas diferentes, né? Criar novas alíquotas, também quanto aos materiais utilizados dentro da construção, que são utilizados para fazer a pontuação de UFIX daquele imóvel, precisa ser revisto. Isso é necessário e urgente para que a gente faça isso. Eu acho que foi muito importante isso, eu acho que nós atingimos o objetivo e com certeza nós teremos bons frutos dessa comissão aqui para trazer para a nossa cidade. Além do estudo referente aos critérios utilizados para a cobrança do IPTU,
O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, sugeriu o uso de um aplicativo para facilitar o cálculo do imposto. E foi numa das discussões com um representante de uma entidade que surgiu a ideia, talvez até de se criar um aplicativo, que a prefeitura pudesse disponibilizar um aplicativo para que o cidadão, no aplicativo, pudesse fazer a simulação e entender o cálculo do seu IPTU e, mais do que isso, eventualmente até no aplicativo poder fazer parcelamento, enfim. Essas sugestões constam do relatório e podem ser, assim, adequações, aprimoramentos, não apenas no critério de cálculo para ficar mais justo, mas também para facilitar a compreensão do contribuinte sobre o valor que é cobrado do IPTU para ele. O relatório final será encaminhado para a Secretaria de Finanças do município. Então, esse conjunto de informações que vamos levar para a Secretaria e o Prefeito vai ser de grande valia para a cidade e principalmente para quem hoje está pagando o IPTU de um barracão que está parado, não está alugado, porque está difícil a situação no mercado, trazer justiça para essas pessoas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a vereadora Guida Calisto protocolou uma moção de apoio ao movimento de mulheres, mães, obstetrizes e enfermeiras obstetras pelo parto humanizado. De acordo com a vereadora Guida Calisto, as gestantes estão sendo cerceadas do direito de serem assistidas por enfermeiras obstetras e obstetrizes em um hospital particular da cidade. Essas profissionais não, essas profissionais são aquelas, elas são, a especialidade delas é a especialidade de fazer o parto normal. E aí toda mulher que está, né, no período de parto, ela pode, que vai ser atendido por um hospital privado, ela tem o direito de escolher essas profissionais, né, da sua livre escolha. E aqui em Campinas existe um hospital, que é o Hospital Renascença, que está proibindo essas mulheres de ter o direito de ser acompanhada por essas profissionais. A parlamentar trouxe números para serem avaliados de partos cesáreos realizados no Brasil e a comparação com a cidade de Campinas. No Brasil, por exemplo, a gente tem que o número de partos realizados no Brasil, 56% é parto cesariana. Isso já é um número alto. Campinas, a situação é pior. É 71% dos partos realizados aqui em Campinas são partos cesáreas, né? E quando a gente vai olhar o número de mortes maternas, isso nos preocupa muito, porque a OMS, ela aceita, é aceitável que a cada 100 mil partos aconteça 6 mortes maternas. No Brasil, acontece 62 mortes maternas a cada 100 mil partos. E isso está muito ligado com essa questão de de ter um alto número de cesariana. Outro tema abordado foi a violência obstetra. A violência obstetra atinge as mulheres durante o parto, mas muito mais as mulheres negras que são vítimas dessa violência. E a enfermeira, a especialidade dela é fazer o parto normal, ao contrário do médico. O médico, a especialidade dele é fazer mais as cirurgias, a cesariana. Esses dois profissionais são importantes. Agora, o que não dá para aceitar é que, o que a gente percebe? Que o impedimento dos hospitais em aceitar essas profissionais é justamente porque essas profissionais vai qualificar o parto normal e não o parto cesárea. E o que dá mais dinheiro aos hospitais é a cesariana. Então, enfim, essa é uma questão que envolve a vida das mulheres, a saúde das mulheres, contra a violência obstetra. Então, nós fizemos essa moção para dar luz a esse tema, inclusive que essa casa possa organizar um debate sobre essa questão. O vereador Carlinhos Camelô solicitou, por meio de requerimento, informações sobre o déficit de vagas nas unidades de educação infantil aqui no município. O vereador Carlinhos Camelô protocolou um requerimento para saber informações sobre o déficit de vagas nas unidades de educação infantil em Campinas. O requerimento, ele foi direcionado. Esse requerimento a gente pede o déficit na região sul,
que é a região aqui é São Pedro, Esmeraldina, São Gabriel, toda essa região, porque nós tivemos aí o Espaço do Amanhã, que foram feitas aí, anunciadas 16 novas creches nas cidades, Ouro Verde, Campo Grande, Vila Olímpia, Campo Florido e várias. E eu perguntei por que não nessa região. Então a prefeitura me informou que aqui não existia o déficit. Então eu fiz um requerimento para realmente saber se existe esse déficit ou não existe esse déficit. Porque aqui nós temos pessoas aqui da minha região, que aqui na região sul, que tem vaga lá do outro lado da linha do trem, que é São Fernando, Proença, e não tem aqui. Então eu gostaria de saber realmente esse déficit, se ele existe nessa região ou não. O questionamento do vereador corresponde a 46 bairros aqui, da região sul da cidade. A creche tem um valor bastante significativo na vida da criança, dando acolhimento e educação. No documento, o parlamentar pergunta se há previsão para a construção de novas unidades de educação infantil, local, número de vagas que serão ofertadas e qual a previsão para a inauguração. A gente também pergunta porque justamente por causa dessa questão, falando assim que com essas 16 novas creches acaba o déficit. Só que como eu disse, nas regiões que nós temos perguntado ali, se existe algum planejamento para outras creches nas outras regiões, entendeu? Sem ser o Ouro Verde, sem ser o Campo Grande e essa região, para esse lado de cá. Mas a gente fica contente com esse Espaço da Manhã, que está sendo essas 16, mas nós também queremos para a região daqui. O vereador Cecílio Santos propõe a instalação de uma unidade da FATEC no bairro Vila Formosa, onde funcionava a antiga Fundação Casa. Neste local funcionou a Fundação Casa Jequitibá, uma entidade para atendimento a jovens infratores. O prédio está localizado na Vila Formosa, em Campinas. A instituição foi desativada em janeiro de 2022. Em busca de atender uma solicitação da comunidade da Vila Formosa, o vereador Cecílio Santos encaminhou uma moção de apelo ao governador do estado de São Paulo, solicitando a doação da estrutura. A proposta é transformar o local em um centro de ensino. Nós estamos em tratativas com o governo do estado, já fizemos uma reunião com o presidente da Fundação Casa, para que esse prédio que era usado para a Fundação Casa seja utilizado pela educação, que aqui seja uma FATEC, uma escola técnica, porque nós temos nesta região muitos moradores e não tem nenhum equipamento público de educação que prepare o jovem para o mercado de trabalho, para a vida. É isso que a gente quer, transformar o prédio que era uma prisão num prédio para a educação. O parlamentar se reuniu com a comunidade que aprovou a ideia. Nossa, foi a melhor solução que trouxe para a gente, para a nossa comunidade, onde a comunidade pode ser beneficiada e tirar esse jovem desse estado ocioso aqui, e a nossa comunidade vai ficar muito contemplada com esse bem feito para a nossa região. É uma reivindicação antiga dos moradores e que, junto com o deputado Donato, nós temos feito as tratativas com o governo do estado para que a comunidade possa contar com esse equipamento. Então, nós estamos inclusive recolhendo assinaturas no abaixo-assinado. Essa interação com a comunidade ela é fundamental para que a gente tenha êxito nesse pleito. A FATEC oferece curso superior através de processo seletivo. No estado de São Paulo, os alunos da FATEC já somam mais de 90 mil. Marcos é morador da Vila Formosa e afirma que uma FATEC no bairro deve trazer ótimos benefícios, tanto do ponto de vista social quanto educacional. Eu acho muito importante porque esse espaço estava ocioso mesmo, né, e vai trazer educação, né, para os nossos jovens, que acho que está faltando aqui, né? Esse espaço está aqui parado há algum tempo já. E o que a gente espera? Que mais fundações, casas possam ser fechadas, considerando que menos jovens infratores, né? E que mais fundações casas possam se transformar em escola, espaço para educação e cultura. O vereador já tem os próximos passos das tratativas da viabilização do espaço. Nós temos uma reunião agendada com o secretário de Ciência e Tecnologia,
justamente para discutir o pedido que ele deve fazer para a Fundação Casa, então passando da Fundação Casa para a Ciência e Tecnologia e aí poder implantar a escola técnica, se Deus quiser. O vereador Marrom Cunha entregou o diploma José Paranhos Siqueira para o Marco Aurélio Pereira pela contribuição com a literatura do município. Por iniciativa do vereador Marrom Cunha, a Câmara Municipal entregou o Diploma de Mérito Literário José Paranhos de Siqueira para Marco Aurélio Pereira da Costa. Esta honraria é concedida aos escritores e escritoras, poetas e poetisas que se destacaram no campo da literatura, elevando o nome de Campinas. É um prazer imenso estar aqui e com muito orgulho de saber que a gente pode homenagear a uma pessoa assim que, vamos dizer, do município de Campinas, moramos na região do Campo Grande e moramos também no Jardim Florense. Então é uma honra estar aqui representando, eu que só tenho a agradecer, Marco Aurélio, que pessoas igual você, que faz a diferença para a gente, de colocar o seu trabalho, trazer toda essa visão, trazer toda essa preocupação hoje, né, com a nossa comunidade, nossa sociedade, e de tão importância esse trabalho. Eu acho que você se sente muito orgulhoso, mas eu falo para você, nós temos muito mais orgulho de você. Para parabenizar na tribuna o homenageado, foram convidados amigos e a professora Maria Donizete, professora da escola onde Marco Aurélio estudou. Marco Aurélio nasceu em Goianésia e veio para Campinas aos 10 anos. Ele é formado em Ciências Econômicas pela PUC Campinas, além de ter formação em Teologia Básica. Marco escreveu o livro O Canal, Métodos de Estudos da Bíblia. O objetivo da obra foi contribuir com a cultura através do incentivo à leitura da Bíblia. O homenageado ficou emocionado em seu discurso e agradeceu os frutos que seu livro trouxe ao longo dos anos. Se eu me emocionar aqui, vocês não liguem não, porque estar num lugar tão importante como esse, sem merecimento, torna mais ainda, motivo de emoção este momento. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, o nosso Criador, porque só por Ele é que realizamos, e podemos estar aqui num evento como esse, numa cerimônia como esta. Também quero agradecer aqui, logo em seguida, o excelentíssimo senhor vereador Marrom Cunha, por esta homenagem tão gratificante para mim. Vamos falar sobre futebol, porque neste fim de semana as duas equipes aqui da cidade entram em campo. Pela ordem cronológica, neste sábado, a Ponte Preta enfrenta o Mirassol, fora de casa, você já vê aí na sua tela, às 5 horas da tarde. Macaca, que vem de vitória contra o Vila Nova, saiu da zona de rebaixamento, neste momento está na 15ª colocação com 10 pontos, 2 a mais que o Avaí, que abre a zona da degola. Para o duelo de amanhã, o técnico Felipe Moreira tem problemas, viu? Porque a dupla de zagueiros, o Fábio Sanches e também o Matheus Silva, eles tomaram o 3º cartão amarelo na última rodada e estão suspensos. Edson, Tomás e Anilson brigam pela posição. O lateral esquerdo, Arthur, ele pode jogar improvisado, Ponte que precisa pontuar para não perder posições, só que o Mirassol, o adversário de amanhã, está na 5ª colocação com 16 pontos, a 1 ponto do G4, então é um duelo complicado para a Ponte Preta. E no domingo, às 3h30 da tarde, é a vez do Guarani entrar em campo, você vê aí na sua tela, recebe o CRB aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. Bugre, que é o 8º colocado, tem 15 pontos, está a apenas 2 pontos do G4. A gente lembra aqui, G4 são as 4 primeiras equipes que conquistam o acesso
à primeira divisão. E a equipe alagoana é a penúltima colocada com apenas 5 pontos, tem apenas uma vitória até agora. O técnico Bruno Pivetti conta com o retorno do Matheus Barbosa, o meio-campista, já está livre de suspensão, e aguarda o atacante Bruno Mendes, que está no departamento médico. Guarani vem de 3 empates consecutivos, mas tem tudo para vencer. E claro que na segunda-feira a gente conta a história das 2 partidas, entre Mirassol e Ponte Preta e entre Guarani e CRB. Vamos pisar o pé agora no acelerador? Porque a gente vai falar sobre kart, que surgiu lá em meados dos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos. É uma modalidade que tem crescido, ganhado muitos adeptos, e hoje nós vamos mostrar uma galerinha que está começando muito bem no esporte. É isso aí, pessoal. Olha o esporte aí. Hoje o assunto é kart. Eu sou o André Aranha e já sabe, né? A gente sempre começa com uma curiosidade. Olha aí. No kart foi onde Ayrton Senna ganhou seu primeiro carro de corrida aos 4 anos de idade, construído pelo seu próprio pai. E foi nesse momento, então, que ele descobriu sua verdadeira paixão e vocação pela velocidade. Competiu pela primeira vez com apenas 9 anos em uma corrida nas ruas de Campinas. E eu tô aqui com o João, piloto de kart, 13 anos, começou com 7. Começou como? Se interessou como por esse esporte, João? Conta pra gente. Bom, desde pequeno eu já era apaixonado já por esse esporte. Meu pai já via que eu tinha talento. Comecei a andar no Kart Itália, num shopping lá de Campinas. Aí meu pai me trouxe aqui pro Kartódromo San Marino, onde comecei com o Petrúquio. Aí eu comecei, a gente começou a treinar num kart que ele me emprestou. Aí eu comecei a dar umas voltas e tal. Aí o Petrúquio falou que eu era bom e tal. Aí eu comecei a me profissionalizar. E hoje em dia tô aí, tô treinando, tô fazendo o campeonato São Paulo Light, lá em São Paulo. E tamo aí, vamos fazer o brasileiro de kart esse ano. Mas a minha história é essa, desde pequeno já era... Começou desde pequenininho? Isso, desde pequenininho. Quais são suas conquistas até o momento, João? Minhas conquistas, já consegui ganhar o campeonato F4 Racers, fui campeão aqui no Kartódromo San Marino. Então tentando buscar mais títulos aí também. Quem são seus ídolos no automobilismo? Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Rubinho Barrichello, enfim. Esqueci de alguém ou não? O meu maior de todos é o Ayrton Senna, claro. Que eu também... meu pai me mostrava vídeos dele antigamente e tal. E eu falei, quero ser igual a esse cara um dia quando eu crescer. Aí me apaixonei por esse esporte. Então, esse é o meu maior ídolo. E também, hoje em dia, meu ídolo também é o Lewis Hamilton. Também piloto da Fórmula 1, 7 vezes campeão mundial. E, cara, eu curto esses dois. Esses dois são os melhores pra mim. Você citou, durante a nossa entrevista, o Petrúquio. Você me apresenta o Petrúquio, que foi o seu primeiro treinador, quem te descobriu pro kart? Sim, apresento. Bom, o Petrúquio é um cara muito gente boa, ele foi quem me apresentou ao esporte. A gente começou a treinar também no kartzinho que ele preparou pra mim. E ele é um cara que trabalha muito com criança, sabe? Ele trabalha com criança e tal. E, cara, eu... Descobre talentos. Descobre talentos, exatamente. Bora lá conhecer ele? Vamos nessa, vamos lá. E aí, Petrúquio, tudo bem? Prazer, André. Tudo bom? Falou muito bem de você, viu? Pô, que legal, cara. O João tá com a gente desde criancinha aí e acompanha o nosso trabalho. E hoje tá um meninão.
Show de bola. Valeu, João. Isso aí. Petrúquio, como funciona o seu trabalho? Você tem a responsabilidade de descobrir novos talentos aí para o automobilismo, para o kart? Sim. A gente começa com as criancinhas de 4 anos e meio e inicia eles no automobilismo. É uma tarefa complicada, é um baita desafio, né, Petrúquio? Sim, a gente pega as crianças cruas e deixa eles acelerando bem forte. Qual o segredo para se dar bem no automobilismo desde pequenininho? Paciência e dedicação, que aí tudo vem chegando aos tempos. Tem que ter muita habilidade, competência, ou isso você adquire ao longo dos anos Enfim, tem que saber, tem que ter o dom, ou não é bem assim? Isso, tem que ter o dom, o amor, a dedicação. Vim treinar 2 vezes por semana, não é fácil, mas no final eles dão o que dá. Aí, ó. É isso aí, pessoal. E o Eduardo, de apenas 7 anos de idade, também, olha só, foi uma descoberta do Petrúquio. Sabe tudo de automobilismo, tão novinho e já está fazendo o maior sucesso. O que você espera para sua carreira aí no futuro próximo, Du? Eu espero acelerar muito e ganhar muitas corridas. Para isso acontecer, é preciso fazer o quê? Acelerar. E a galerinha tomou conta aqui, não é? Do esporte. Aliás, qual é o esporte que você mais gosta? Eu gosto mais do meu esporte favorito é kart. E o seu? O meu esporte mais favorito é o kart. E o seu? Kart. E o seu? Kart. Todo mundo aqui é apaixonado por kart. Você quer se tornar um piloto profissional? Sim, eu quero me tornar igual ao Ayrton Senna. Eu também, a mesma coisa que ele falou. Eu queria. Meus pets ficam me elogiando por o meu bom treino, que faz tempo que eu treino. Eu já tenho 2 anos que eu treino, mas eu queria ser igual o Ayrton Senna. E você? Ayrton Senna. E você? Quero ter o Ayrton Senna. Uma hora mais 2 minutos, fim de semana chegando e claro que junto com ele tem as nossas dicas. Tem uma entrevista exclusiva com a atriz Alexandra Richter, que está com a peça teatral Gargalhada Selvagem em cartaz, e tem também outras atrações de shows, de cinema, festa junina que particularmente eu sou apaixonado, eu gosto da música, eu gosto da comida, muitas atrações que você confere tudo a partir de agora, na nossa agenda cultural. Oi, gente, a Agenda Cultural está no ar, aqui junto com você na TV Câmara Campinas, e eu estou ao lado da atriz Alexandra Richter. Oi, Lu, tudo bom? Obrigada pela divulgação. Imagina. Porque quando a gente chega numa cidade, eu já estou morando aqui, mas quando a gente começa uma turnê, a gente sempre fica na expectativa, de como será divulgado o nosso trabalho. Então, vocês são os primeiros, na verdade, com quem eu tô conversando para falar sobre Gargalhada Selvagem. O prazer é todo meu entrevistar uma grande atriz e humorista que tem anos de carreira. O seu repertório é enorme e atualmente você mora aqui em Campinas. Sim, eu estou morando aqui desde 2021, porque a Gabi, minha filha, passou para medicina na pandemia. Daí a gente estava morando em São Paulo e eu fiquei sem trabalhar, fiquei 2 anos sem trabalhar. Porque o teatro foi o primeiro segmento a fechar e o último a abrir. E como foi para você ficar todo esse tempo sem trabalhar? Porque você é uma mulher ativa. Muito, e a gente que trabalha todos os dias, a gente sente falta da correria,
de ocupar a mente. Como que foi para você? Lu, foi muito difícil, muito, porque eu fiz meu monólogo, até aqui na oficina do estudante, eu em 2004 e tal, foi um sucesso e a gente quis remontar, e a gente ia fazer em 2020. Então nós conseguimos um patrocínio na época, em 2019, fizemos uma reunião numa quarta-feira. Então tá, gente, então vamos rever os textos, começar os ensaios e tal, no Rio. Sim. De repente, na segunda, decretam um lockdown. E eu estava com o cenário de uma outra peça, que é a História de Nós Dois, que era uma sucessão, na estrada. Com tudo pago, equipe paga, passagem aérea comprada, e aí foi decretando lockdown em Fortaleza, depois foi descendo. E aí a gente começou a ver que a gente ia ter que parar. Começou a fechar, porque o teatro é um lugar fechado, né? O nosso trabalho, quanto mais aglomeração, melhor. Sim. É lotado, o público se empurrando lá fora. Quanto mais risada, interação. E aí a gente começou a perceber que estava ficando muito sério, como foi. Além de todas as perdas, né? Eu perdi uma amiga que fez escola de teatro comigo bem no início. Aí depois, em 2021, Paulo Gustavo. Quer dizer, foi tudo muito, muito triste, né? Sim. Inclusive, a gente estaria gravando a série, né? Uma peça para Globoplay. Nesse momento? Sim. Ia ter um bom tempo aí de série, de gravação. Então foi difícil, eu não conseguia. Eu vi alguns amigos fazendo teatro online, eu não consegui. E eu fiquei muito em casa. Como que foi para você voltar às peças? Então, eu fiz a Loura na Lua, né? A gente fez em agosto, a novela acabou em julho. E aí tinha uma expectativa, porque assim, como eu também me produzo, eu gosto de acabar o espetáculo, correr lá pra fora pra dar beijinho. A artista completa, produz, ensaia. Essa peça Carcarada Selvagem eu tô de convidada, mas normalmente eu produzo junto com o Gustavo Nunes. Daí eu gosto de ir lá dar beijinho, porque as pessoas saem de casa, se arrumam toda bonitinha, pegam um carro, entram no estacionamento, compram ingresso. Então, assim, eu me sinto muito prestigiada quando eu estou em cena e eu vejo aquela casa cheia. As pessoas prestigiando o teatro brasileiro, a cultura brasileira. Exatamente, por isso que eu retribuo. Eu não saio nunca pelos fundos. E eu tiro o excesso de maquiagem e já vou lá para tirar foto, porque as pessoas adoram isso. Ainda mais agora, depois da pandemia, que todos ficaram afastados. E eu acredito que veio uma necessidade muito grande da proximidade das pessoas. Sim, com certeza. E essa proximidade que você falou, pro artista de teatro, é fundamental. Alexandra, você ainda sente frio na barriga antes da estreia? Jura? Sempre, sempre, sempre. Assim, e quando eu sei que tem alguém, ou é alguém da família, ou um amigo, ou enfim, jurado, crítico, hoje em dia quase não tem mais, né? Antigamente tinha a figura do crítico, agora não tem mais. Eu fico nervosa. Falando sobre a peça, você disse que essa é a primeira que você foi convidada e eu vi que também é a primeira vez dela no Brasil. Sim, na verdade eu fiz outras peças como atriz convidada, mas de 2004 para cá eu também me produzo, escolho os meus projetos. Então, o convite surgiu do Wesley, que é o da WB Produções, ele e a Bruna. Daí eles me convidaram. Quando eles falaram que era com o Rodrigo Fagundes, que eu amo, a gente fez Zorra junto e é um querido. E a direção do Guilherme Weber, aí eu falei, eu quero. Eu quero porque eu sempre quis trabalhar com o Guilherme. E assim, deu muito certo. O processo de ensaio foi delicioso. A gente ensaiou no verão carioca. Vocês se entrosaram. No verão carioca, imagina. Meu Deus, calor de 40 graus. E o Joel graus. Vieira entrou, ele é de Curitiba, ele entrou para agregar mais ainda. Então a coxia é sagrada. No teatro é coxia. Ó, aquilo ali dentro tem que ser sagrado. Tem que ter uma harmonia, um ambiente para a gente poder entrar em cena e só deixar a magia acontecer. E aí eu sabia que isso ia acontecer com essas pessoas, né? É uma comédia. Sim. Mas a minha personagem, ela abre a peça com o monólogo dela, né? E ela vai contar que ela estava no supermercado
tentando comprar uma lata de atum e tinha uma pessoa na frente dela, a pessoa não saiu, ela pegou a lata de atum e pá, bateu na cabeça da pessoa. Só que ela narra a versão dela. Depois entra o Rodrigo narrando a versão dele, depois uma versão que o público nunca vai saber qual é, e eles acabam se encontrando num aplicativo de encontro. É bem atual, é o cotidiano. Ela é atual e ao mesmo tempo tem muito do teatro do absurdo. É uma peça que foi escrita pelo Christopher Durang no final dos anos 80. Sim. Né? Tem uma questão também da questão gay, da AIDS, que na época surgiu. Então o personagem do Rodrigo fala disso, ele está fazendo um curso de positividade, de personalidade, mas ele não consegue, coitado. Toda hora ele cai e vira uma pessoa para baixo. Ele fala que aí ele mostra que ele está tentando, né? Hoje em dia as pessoas falam em positividade e vão atrás de gurus, procurando ser otimista, procurando o melhor, mas sempre cai no imediatismo. Seria pela comparação das redes sociais. Igual você falou que os dois se encontram mais tarde em um aplicativo. Você acha que é bem atual, que tem tudo a ver? Tem tudo a ver, é muito contemporâneo. Os personagens todos são desconectados da realidade. A Gargalhada Selvagem, ela mostra personagens completamente perdidos e a peça, o que acontece? O público fica meio sem saber se é um pesadelo ou se era para ser uma peça. Isso ficou no ar. Então, Alexandra, convido o pessoal de casa para vir te ver. Então, queridos, eu, Rodrigo Fagundes, Joel Vieira, estaremos aqui somente sexta, sábado e domingo, dia 2, 3 e 4 de junho, aqui nesse teatro maravilhoso, Teatro Oficina do Estudante. Convido todos vocês para vocês darem boas gargalhadas selvagens. O título é maravilhoso. É muito. Lembrando que domingo tem intérprete de Libras. Sim. Isso é ótimo. Sim. Todo domingo tem intérprete de Libras. E o aplauso deles é assim. É assim, um aplauso. A gente tem intérprete de Libras. É maravilhoso. Tudo librado. Eu vejo lá no cantinho, Sim. embaixo. E é importantíssima a questão da acessibilidade. E a gente já, de uns anos para cá, o teatro já está fazendo isso. Já está incluindo. Alexandra, eu te desejo muito sucesso e muito obrigada. Lu, e eu te espero aqui, viu? E eu espero vocês, hein? Gente, não acabou. Continue com as dicas de espetáculos. Eu era professor e eu tinha medo da loira do banheiro. Eu morria de vergonha de algum aluno chegar para mim e falar: ô tio, eu tô com medo de ir no banheiro. Eu ia ter que falar: eu também. E no Teatro Oficina do Estudante, Savana Pedagógica, com Diogo Almeida. Em seu novo show, Sobrevivendo na Escola, Diogo Almeida traz uma alusão hilária ao ambiente escolar, que pode muitas vezes ser comparado a uma selva. Cris Paiva Stand-Up Comedy. A comediante Cris Paiva, também apresentadora do podcast Vênus, com Yasmin Hassini, traz ao palco no dia 8 de junho exclusivamente para apresentar seu espetáculo de humor. Concerto para piano número 2 em Lá menor, Sinfonia número 1 em Ré maior, Carlos Prazeres regente, Lucas Tomazini piano. Alô Campinas, quem fala aqui é Fernando Anitelli. Eu tô passando para avisar que dia 4 de junho, às 19 horas, no Teatro Castro Mendes, nós temos um encontro marcado com o espetáculo do Teatro Mágico Voz e Violão, cantando canções do álbum Luzente e outros clássicos que nos trouxeram até aqui. Contamos com a presença de vocês. Até lá! No Sesc Campinas, Catarsis Dança. Hoje, às 20 horas, o espetáculo é gratuito. Fênix e as Cinzas, Resistir. Na música, a programação do período contempla do rock à MPB. E no domingo, às 16 horas, Zero, Teatro para as Crianças. Zero é um lugar estranho, onde manivelas fazem a lua e o sol aparecerem em um único botão, que acende o céu de estrelas. Ali, tudo quase existe e nada é verdadeiro. Olá, eu sou Rodrigo Lopes, diretor musical do Coro de Câmara do Vale do Paraíba, e nós estaremos aí em Campinas, no SESI Campinas, no próximo sábado, dia 3 de junho, às 19h30. Nós mostraremos um repertório que mostra a convivência da música sacra, da música profana, desde o século XVI ao século XXI.
É um repertório majoritariamente a capela e, sem dúvida, é um repertório muito bonito. Quem quiser conferir, basta reservar o seu ingresso no site sesesp.org.br/eventos. Esperamos vocês por lá. Vai ser uma alegria compartilhar essa belíssima música com vocês. O Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra volta para Campinas para mais uma edição aqui na Lagoa do Taquaral. Costela fogo de chão, torresmo de rolo, joelho de porco, chopp artesanal e muita comida caipira de verdade aguardam vocês. Junto a gente tem o Festival do Amo Chocolate para se lambuzar com a família inteira, uma grade de shows completa com direito à orquestra de viola caipira. A entrada é gratuita e acontece de sexta-feira até domingo aqui na Lagoa. Sexta das 18 às 22, sábado e domingo a partir do meio-dia até às 22 também. Vem pra cá! Queridas amigas e amigos da TV Câmara, eu sou Thiago de Souza, um dos idealizadores do projeto Kit Assombra. Gostaria de convidar vocês para duas atividades que nós teremos esse final de semana. Sexta-feira, às 21 horas, nós nos encontraremos na frente do Cemitério da Saudade por mais uma edição do Saudade e Suas Vozes. É um passeio que a gente reúne vários interesses do cemitério, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E o outro, no sábado, às 19 horas, a gente vai se encontrar na frente da Basílica do Carmo para mais uma visita noturna à Catedral. Nós sairemos da Basílica do Carmo às 7h15, caminharemos até a Catedral Metropolitana de Campinas e lá escutaremos as histórias da construção da Catedral, visitaremos a cripta, a Torre do Relógio e outras curiosidades e mistérios da catedral mais bonita do mundo, a maior obra de taipa de pilão que o ser humano já construiu, tá bom? Maiores informações no nosso Instagram, @okitassombra. Abração! Alô, minha gente, aqui quem fala é Rômulo Frois, estou passando aqui para fazer um convite. Neste sábado, dia 3 de junho, às 20 horas, eu e meu parceiro Rodrigo Campos vamos fazer um show na Rabeca Cultural, onde a gente vai apresentar as nossas parcerias e também os nossos trabalhos solos. Estejam todos convidados, vai ser um prazer desfilar esse repertório da gente para vocês nesse sábado. É isso, até lá, um beijo. Olá pessoal, eu me chamo Marcos, sou presidente da Fundação Síndrome de Down e passo por aqui para fazer um convite a vocês. Nesse domingo nós estaremos com o nosso evento do segundo Trilhão Solidário, no Parque Ecológico. Iniciamos nossas atrações às 8 horas, temos a caminhada, temos a trilha de bike, vamos ter oficinas artísticas, enfim, muitas atrações, food trucks, esperamos vocês por lá. Olá, eu sou o Leonardo, eu tenho 10 anos, quero falar sobre mutirão. Vocês vão lá, pra lá, tchau. E pra galera que curte show, hoje às 20 horas tem Diogo Nogueira, no Prime Hall. E amanhã, às 17 horas, tem Seu Jorge, na Fazenda Santa Margarida. E nas telas dos cinemas de Campinas, temos estreia. A Era de Ouro, nos anos 1970, quando as rádios eram dominadas por gravadoras como Warner e Motown, Neil decidiu enfrentar as grandes com uma dose extra de ousadia. Para isso, criou um selo Casablanca que parecia ter nascido para entrar para a história. Why'd you sign us? You had to know how hard this was gonna be. Because two kids from Queens had dreams about being the next gods of rock. That is who you are. So, what happens next? You do. Boogeyman, seu medo é real. A pequena Sour e a jovem Sadie estão lidando com a morte da mãe. O pai trabalha como terapeuta em casa e também precisa superar o luto. Vocês duas estão lidando com manifestações. O que era pra ser isso? É a coisa que vai atrás dos seus filhos quando você não tá prestando atenção. Pai, você precisa me escutar! Tá bom. Eu tô ouvindo. Pai. Meu bem, deixa comigo.
Homem-Aranha através do Aranhaverso. Miles Morales ainda é um jovem morador do Brooklyn e eterno amigo da vizinhança nas horas vagas, até o momento em que ele recebe a inesperada visita de Gwen Stacy, vinda do Aranhaverso. Uma vez lá, o Cabeça de Teia encontra outros heróis aranha. E nunca deixa ninguém dizer que ele não pode ser quem ele quiser. Promete pra mim, Miles? Eu prometo. Quem você pensa que é? Sinceramente! Nós, em tese, éramos os mocinhos. Nós somos! O Último Ônibus. Viúvo aos 90 anos, Tom Harper tem um grande desafio pela frente. Como deseja cumprir uma promessa feita para a amada e saudosa esposa Mary, ele vai cruzar o país até a antiga residência do casal. I think I know you. You are brave man. Please take this. Your money's not going near me. Thank you. You don't have to do this. Yes, I do. I love you, Tom. Coração Ardente. Escritora de sucesso, Lupe Valdez procura inspiração para o seu próximo livro e decide investigar as aparições do Sagrado Coração de Jesus. No me buscarías por algo sin importancia. Eres mi hija, ¿no? El corazón de Jesús para mí lo es todo. Este capítulo, por ejemplo, es sobre Afganistán y sobre los detentes, que son unos pedacitos de tela que salvan vida. Te llamo por papá. ¿Tu papá? A veces los milagros son impensables. Es una suerte eso de la fe. Estoy feliz. E chegou o mês de junho, mês que abre as portas das festas juninas, com muito quentão, canjica e milho. E a Agenda Cultural vai apresentar toda essa programação dessa festa caipira. A partir de amanhã, no Clube Semanal de Cultura Artística, tem quermesse. O início será às 18 horas. E na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Proença, tem quermesse no sábado e domingo, das 16 horas às 22. Festa na Comunidade Sagrada Família, todos os sábados do mês, a partir das 18 horas. Comidas típicas, bebidas, show de prêmios e brincadeiras. E pra galera do centro de Campinas, Festa Junina do Barô, no dia 3 de junho, das 20 horas até as 4 da madrugada. Está chegando o Arraiá da Paróquia Santa Luzia. Será nos dias 3, 4, 10 e 11 de junho a partir das 18 horas. Muita comida típica. Teremos batata frita, caldo, espetinhos, hot dog, lanche de pernil, mini pizza, pastel, bolos, canjica, arroz doce, fundi de frutas com chocolate, quentão, vinho quente, entre outros. Pesca para a criançada. Música ao vivo. E o tradicional show de prêmios. Venha para o Arraiá da Paróquia Santa Luzia e se divirta com toda a família. Uma hora mais 23 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas sabe que no programa Em Pauta eu entrevisto os vereadores sobre o trabalho que é realizado, dos projetos de lei que são protocolados, sancionados, as indicações, requerimentos, moções. Hoje o Em Pauta veio para cá, dentro do nosso jornal Câmara Notícia. É uma edição especial com o vereador Professor Alberto, que está no último mandato.
O vereador já está aqui nos nossos estúdios. Nós trouxemos ele para cá para ele explicar para a gente e principalmente para você que está nos acompanhando que história é essa de último dia de mandato. Então, primeiramente, vereador professor Alberto, muito obrigado por ter aceito o convite para participar, por estar aqui nos nossos estúdios. E é o último dia, então, seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, é uma alegria, Gabriel, estar aqui. Seu espaço que eu passei, basicamente, os últimos 12 anos, né? 14 anos. E eu tenho um carinho muito grande pelo Legislativo Campineiro, o local onde a gente pôde ver o desenvolvimento da cidade, de toda uma legislação tão relevante, tão importante para você que está nos acompanhando. E projetos importantes são debatidos nessa casa. Eu sempre tive a oportunidade de pontuar, apresentar as minhas ideias, os meus pensamentos, mas sempre trazendo os valores que eu represento, que é o segmento da sociedade que eu represento. Grande parte desse segmento é o segmento cristão, é o segmento evangélico e também outros valores que o nosso partido representa, que é o PL, que são valores como a defesa do Estado democrático de direitos, a proteção à iniciativa privada, a liberdade de expressão. São princípios extremamente relevantes para mim e nesse período todo que eu estive aqui nessa casa, eu pude defendê-los, especificamente a bandeira da educação. Eu sempre utilizei a tribuna da Câmara para dizer que a educação é o mais poderoso instrumento de inserção social. Continuo acreditando nisso, em políticas preventivas, em políticas educacionais, é onde a gente consegue, e eu estou ainda com as mesmas ideias de que uma gestão pública só tem sentido se ela tiver face humana. Já já nós vamos falar sobre, então, o novo cargo do vereador professor Alberto, que está indo para o Executivo, por isso que a gente fala que é o último dia de mandato. Antes de nós falarmos sobre o trabalho que fora realizado nessa atual legislatura, vereador, nós temos algumas imagens do seu trabalho, digamos que em um passado recente. Então, enquanto você vai falando, a gente vai ver nessas imagens como é que foi esse período de 4 mandatos consecutivos, lá em 2009 até esse 2 de junho de 2023. Espera ter deixado um legado. Como é que foi esse período aí de 4 mandatos? Período muito feliz. Eu sou muito realizado com tudo que faço. Eu coloco muito paixão, muita vida, porque eu gosto do que faço. Olha o senhor novinho na imagem, vereador. Puxa vida, hein? Muito novinho. Eu vim com muita expectativa. Eu sou oriundo da cidade de Jundiaí. Vim morar em Campinas, que eu casei com uma moça aqui de Campinas, que é minha esposa, minha inspiração, que é a professora Eliana Renato. Temos 2 filhas lindas e eu sempre lutei porque eu quero que a cidade seja boa para os meus filhos. A ideia do legado é muito importante. Eu tenho essa percepção e luto sempre para que as mulheres sejam respeitadas. Eu convivo com 3 mulheres, minha esposa e minhas 2 filhas, e eu quero uma sociedade que respeite a mulher, que valorize a sua capacidade, as suas potencialidades, uma sociedade mais solidária. Eu acredito nos princípios cristãos. Eu vejo que as sociedades que foram influenciadas com princípios de amor são as que desenvolveram mais os direitos humanos. Todas as sociedades que foram influenciadas pelo cristianismo, das mais variantes tendências, são as sociedades mais democráticas hoje. Então eu acredito muito num legado, bons projetos que vão ficar, o foco que nós trabalhamos na área da educação. Eu sempre falei muito de educação, sempre participei muito disso, fui voluntário como professor em muitas instituições, como por exemplo o Instituto Paulo Freire de Ação Social e outras oportunidades que tive para palestrar, levando uma palestra, uma palavra de esperança, e eu acredito nisso. Eu acredito muito no ser humano. Eu olho para o ser humano e vejo uma potencialidade enorme, principalmente quando ele tem oportunidades. Isso foi só um pequeno anúncio do que virá, porque hoje o professor Alberto tem uma gravação no podcast Na Casa do Povo
e que é apresentado pela Mirna Abreu, que vai relembrar bastante sobre a vida do professor Alberto, que vai ser muito bacana. Então você fique ligadinho aí, porque ao longo das próximas semanas irá ao ar este programa. Agora, vereador, falando um pouquinho sobre o seu trabalho, que foi desenvolvido aqui na Câmara de Campinas, quarto mandato. O senhor foi o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, foi membro na Comissão de Política Social e Saúde, de Ciência e Tecnologia. Até o dia desta gravação, o senhor protocolou 26 indicações só neste ano, 4 moções, 15 projetos, 49 requerimentos. Trabalho desta quarta legislatura, eu imagino que foi diferente das demais, porque foi enfrentada uma pandemia no meio desse caminho também, com trabalho à distância, com reuniões remotas. Então, como é que foi este quarto mandato, a avaliação que o senhor faz dos números que eu citei, mas também do período difícil que nós enfrentamos? Foi muito atípico, eu acho que você pontuou muito bem quando você fala que foi muito diferente de tudo. Nós precisamos criar novas respostas, não só no Legislativo Municipal. Eu acho que na sua casa, você que está nos acompanhando, no seu trabalho, nas suas atividades, no relacionamento familiar, todo mundo que precisou se reinventar. E não foi diferente no trabalho do Legislativo. Nós tivemos cuidados especiais, porque nós somos os guardiões da lei. Então nós precisávamos dar exemplo para a sociedade em vários aspectos. E aqui é uma casa muito plural, muito díspare. Nós vivenciamos também um momento na sociedade de extremismos, e tudo isso gera, embora há um enriquecimento no debate, mas também gera um desgaste natural. Eu, particularmente, sofri muito na pandemia, porque eu fui acometido da doença, fiquei 26 dias entubado, e eu me considero um milagre da parte de Deus. Eu estar aqui, hoje me despedindo do Legislativo Municipal, mas para um novo desafio, eu vejo como a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E eu quero aproveitar esse programa para agradecer você que acompanhou os momentos mais difíceis da minha vida, acolheu minha esposa, fez suas preces, suas orações, seus pensamentos positivos. Tudo isso foi muito importante, porque eu literalmente saí de um vale de sombra da morte. Eu estou aqui com um milagre de Deus. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço você que orou por mim, você que torceu por mim, você que enviou palavras de apoio. Pessoas foram em frente do hospital clamar a Deus pela minha vida. Então eu agradeço você, agradeço os vereadores dessa casa, todos, independentemente de ideologia, me abraçaram, me apoiaram, me acolheram. Foram mais de 20 vereadores me receber quando eu saí 20 quilos mais magro da casa de saúde, os médicos, os enfermeiros. Então foi muito difícil. Eu sei que muita gente teve perdas. Eu tive perdas nessa Covid. Perdi o meu sogro, eu sei que muita gente perdeu filho, perdeu o pai, perdeu o irmão. Tudo isso é muito doloroso. Nós não vamos ser as mesmas pessoas depois de uma pandemia tão traumática como nós passamos. Mas o mais importante é que nós conseguimos, nós somos sobreviventes. E é claro que nós teremos que dar novas respostas. Eu estou indo para o Executivo Municipal com o coração cheio de alegria. Em primeiro lugar, pelo dom da vida. Em segundo lugar, porque eu tive a oportunidade de me capacitar. Eu conheço a legislação, eu conheço as relações e eu posso contribuir ainda muito mais com a minha cidade, que é a cidade de Campinas, a cidade da minha esposa, a cidade das minhas filhas, a cidade que eu amo. Eu me sinto uma pessoa como se sempre morasse em Campinas, pelo carinho, pelo amor que eu tenho pela cidade, porque eu recebi esse amor do povo no momento mais traumático da minha vida, que foi exatamente o período pandêmico. E mesmo assim, apesar dos pesares, a gente continuou produzindo, discutindo, fomentando as ideias, embate, sempre no campo das ideias. Eu sempre tomei esse cuidado. Nunca, em nenhum embate, em qualquer discussão que eu fiz no plenário da Câmara ou fora, nunca foi pessoal. Eu sempre fui respeitador, eu sempre respeito as pessoas, por mais que tivesse pensamentos diferentes, pensamentos que não tem nada a ver com o que eu acredito, eu respeito o ser humano, porque independentemente das nossas ideologias serem diferentes, nós somos da mesma família, a família humana. É isso, passamos por esse passado difícil, mas agora um novo momento. Vereador, falando sobre este momento, porque agora em maio foi comemorado o mês da África e a Câmara ela sediou a Mostra Cultural Afrofuturista, exposição que incluiu quadros modernos de centros urbanos de cidades do continente, esculturas,
pinturas feitas à mão, e o senhor foi responsável por trazer ao Legislativo. Qual foi esse intuito de mostrar aos munícipes que visitaram aqui o Legislativo e mesmo para os funcionários aqui da Câmara? Eu sou professor de História, né? Eu sempre falo nas oportunidades, eu estou vereador, eu por vocação sou professor, eu gosto da sala de aula. E na época que eu estava ministrando aulas, nós tínhamos uma carência de material pedagógico sobre África. O que nós temos da África? Tem muito material sobre colonialismo, exploração humana, que é a escravidão, a biodiversidade da África, mas faltavam outros elementos. O professor Odair Marques, da Unicamp, doutor, trouxe o seu Atlas Geográficos da África, uma novidade enorme. E através dele eu descobri que ele tinha muito material da África. Ele mostra a África num aspecto muito interessante que não era trabalhado, que são os países pós-independência, o seu potencial de desenvolvimento humano, científico, cultural. É uma riqueza extraordinária. A África é linda, a África é cheia de vibração, de vida, de ânimo, de cores. E a gente não trabalhava muito isso. E o professor Odair esteve aqui na Câmara e ele compartilhou que ele tinha muito material da África. E aí eu sugestionei à presidência da Casa, aos vereadores, eles acolheram. E dia 25 de maio foi o Dia Internacional da África que os próprios estados africanos escolheram. E nós somos abençoados e privilegiados com uma exposição muito bonita, singela, mas muito significativa, muito simbólica. Tem na entrada da Câmara, você já viu um mapa da África com recortes da roupa das muitas nações africanas. Tinha um ovo de avestruz trabalhado, máscaras cerimoniais. Então foi uma exposição muito linda, mostrando uma África pujante, futurista, que tem uma capacidade científica, tem grandes universidades. Uma das universidades mais antigas do mundo está no Cairo, no Egito, e outros centros de excelência na África do Sul, em outros países africanos. E nós temos também que ter este olhar sobre a África, e não simplesmente um olhar do passado muito triste, em partes obscuro, mas tem também um futuro brilhante. Os países africanos são os que mais crescem economicamente na atualidade. É importante você dizer isso, porque normalmente quando se fala de África, o foco é sempre nesse passado, né? Na questão da pobreza, da miséria, mas hoje existe então uma modernidade e culturas distintas desses 54 países que estão no continente, né? E cientistas africanos relevantes que têm contribuído, um dos cientistas africanos mais importantes foi o que fez o transplante de coração na África do Sul. Grandes biólogos, gente que conhece muito de fauna e de flora, até porque eles vivem basicamente num continente privilegiado, né? Com uma diversidade extraordinária. O patrimônio da África é enorme. O senador Darcy Ribeiro, de saudosa memória, ele, antropólogo, escreveu um livro lindo, chamado O Povo Brasileiro. Vale a pena ler. E ele fala como a África contribui para o nosso ser brasileiro. Como a África, até a língua nossa, a língua portuguesa do Brasil é amaciada graças ao impacto cultural dos povos africanos. É isso. E, vereador, infelizmente a gente fala sobre um assunto relacionado, que é a questão do racismo, né? Você já citou aqui a questão de escravidão, a gente vai para um assunto que é relacionado, que é a questão do racismo. Acho que todo mundo acompanhou o que aconteceu com o brasileiro Vini Júnior, que joga no Real Madrid e constantemente é chamado de macaco, entre outros insultos, em várias cidades da Espanha. Aqui no Brasil também existem milhares de casos que são noticiados, outros milhares que não aparecem. A visibilidade que esse caso teve, você entende que é suficiente para mudarmos essa situação? Como é que você assistiu essa cena? Você que citou bastante a questão de educação, passa por essa questão de educação, passa por uma questão de leis, como é que você enxerga, vereador? Educação e leis severas. É uma ignorância a pessoa trabalhar a ideia racial, porque raça é só uma, humana. Todos nós somos humanos. Existem etnias diferentes, povos, etnias. Agora, raça é humanidade. Então, já começa por aí a questão exegética da palavra. Segundo lugar, é uma ignorância
o indivíduo não conseguir respeitar o outro. Todos nós somos diferentes. Até na casa da gente, um filho é diferente do outro. Todos nós temos nossas diferenças. Mas isso não pode ser motivo de cor de pele, preferência sexual, escolha religiosa. Não pode ser motivo de divisão. Independentemente disso, nós somos seres humanos e nós temos que nos respeitar. Você não precisa concordar comigo, eu não preciso concordar com você, mas nós temos que nos respeitar. Isso a gente precisa trabalhar na área da educação, mas também os pais com os filhos, na maneira que os adultos respondem às situações adversas. Eu lamento muito um senador do meu partido, o senador Magno Malta, que eu respeito, a maneira que ele trabalhou o assunto. Foi infeliz, eu não posso concordar com falas daquela natureza, todo tipo de palavra pejorativa, todo tipo de palavras que você possa até substituir. Existem palavras já consagradas, mas são palavras que ofendem, de alguma maneira ataca, expressa uma espécie de preconceito oculto. Nós temos que nos policiar, nós temos que respeitar as pessoas, independentemente das suas etnias, das suas culturas, das suas profissões religiosas. Nós temos que entender que todos nós somos humanos. Precisamos ser mais solidários, ter mais empatia pelas pessoas. Nós precisamos entender o sofrimento das pessoas quando elas são classificadas e depreciadas ou desconstruídas por causa da cor da pele, por causa da sua confissão religiosa, por causa da sua preferência em qualquer outro aspecto. Não, as pessoas têm que ser acolhidas, elas têm que ser apoiadas e vamos olhar para a potencialidade de cada uma delas. E não, e o preconceito tem em todos os aspectos, nós temos que policiar sim. Se a pessoa não quer acolher na perspectiva educacional, punibilidade, tem que ser punida. Eu sou completamente favorável de uma legislação forte, radical, severa, mas também um trabalho educacional. A educação aí, ela é a primeira resposta. E depois, obviamente, a necessidade da punibilidade com coercitividade mesmo. O vereador, ainda na área da educação, o senhor realizou um debate sobre a campanha anual pela erradicação do analfabetismo e valorização da cidadania. A gente lembra aqui que, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, atualmente Campinas tem mais de 15 mil pessoas que são consideradas analfabetas absolutas. O número representa 1,72% da população. Qual que é o tamanho desse desafio? É um desafio enorme, porque as pessoas que não tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas, normalmente é um motivo justo que levou elas não irem para a escola. Ou foi o trabalho precoce, ou o motivo de enfermidade, ou as dificuldades de não terem acesso, ou infelizmente, o mais terrível de tudo, o patrimônio cultural que ela recebeu. Pais adultos que disseram, não, você não precisa estudar, menino, você não precisa estudar, menino. E proibiu a criança ter acesso à educação. A educação é libertatória. Saber ler, saber dominar o idioma é fundamental para você se desenvolver. Todas as nações que desenvolveram investiram na educação. Não tem jeito. A chave do desenvolvimento é a educação, dar condições da pessoa ter capacidade de interpretar. E, infelizmente, em todas as cidades do Brasil, índices ainda perturbadores de pessoas que não tiveram a oportunidade de ter o domínio da linguagem ou mesmo, basicamente, ler ou se situar. Campinas tem um histórico bonito. Desde quando eu tornei vereador, eu sempre trabalhei com a FEAC ou mesmo com os programas da FUMEC e da Secretaria da Educação. Eu sempre fui muito parceiro. Toda a campanha que a FUMEC colocava como educação para adultos ou para alfabetização, estava lá o professor Alberto. Eu sempre participei e continuo apoiando. Chamei os líderes religiosos, chamei os líderes comunitários, muitas vezes, para que eles levassem um projeto que o governo municipal, e aqui eu quero reconhecer a importância desde o governo Hélio até o atual governo, especialmente o governo Jonas Donizete, mas o governo do Dário Saad, que permaneceram em uma batalha contínua, porque nós recebemos pessoas. Então não é só a pessoa que nasce em Campinas, pessoas que vêm de fora, continuamente. E nós temos que estar sempre oferecendo condições. E a Secretaria da Educação, sempre, através da FUMEC, sempre ofereceu todas as condições
para a pessoa se educar. Mas o que acontece? Para a pessoa se alfabetizar. Mas o que acontece? Uma pessoa que já está com a sua vida estabilizada, ela dificilmente volta para um banco escolar. Nós temos que desconstruir essa ideia e dizer que não é tarde para você voltar para um banco escolar, se alfabetizar, continuar os seus estudos. Eu soube um dado muito interessante que eu estava observando. A Universidade Hebraica de Jerusalém fez um apontamento fantástico. Ela, nos seus estudos, diz que quanto mais idade a gente tem, mais a gente tem que estudar, de preferência um outro idioma, porque isso faz bem para a nossa mente. É uma luta contra a demência, contra doenças de mente. Então é muito importante nós incentivarmos o estudo. E as pessoas que estão ainda nesse estágio de não alfabetização têm que voltar para a escola, porque é oferecido a elas todas as condições para ela vencer esse desafio. E nesse sentido, eu reconheço que tanto Câmara de Campinas, através da imprensa, a TV Câmara, sempre divulgou, sempre apoiou, sempre abriu o debate. Aqui eu estive em vários debates aqui, em semanas de educação. A Câmara sempre se abriu para isso, sempre foi uma parceira incentivadora, e eu reconheço as políticas públicas dos governos municipais na luta da erradicação do analfabetismo. É isso, vereador professor Alberto, 1h mais 45 minutos, nós estamos ao vivo, tem mais 2 assuntos que eu quero tratar com o senhor, lembrando que daqui a pouco às 14h tem reunião da Comissão Especial de Estudos sobre as pessoas em situação de rua. Mas, vereador, eu falei na minha abertura que o senhor é o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, uma comissão importantíssima, porque os projetos passam por ela, vocês precisam analisar os aspectos constitucional, legal, regimental. Conte como é que foi este trabalho para quem está nos acompanhando e não conhece presidir esta comissão. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos membros da comissão, vereador Zé Carlos, vereador Carmo Luiz, vereador Felipe Marquesi, vereador Nelson Rose, vereadora Mariana Conte e vereador Cecílio Santos. Companheiros, me ajudaram muito. A comissão ela tem uma dinâmica própria e os vereadores são autônomos para expressar suas opiniões, mas tem que seguir uma linha. A nossa comissão é de Constituição e de Legalidade. E eu tive o privilégio nesses 6 meses, últimos 6 meses, presidir essa relevantíssima comissão. E isso me trouxe muito orgulho, muita alegria, porque foi uma equipe dinâmica, comprometida. A maior parte dos vereadores sempre presentes, quando não podiam estar, enviavam seus suplentes. E a comissão é muito importante, porque ela vai pautar, então, os projetos que poderão ser analisados em primeira e segunda discussão. Então, é o meu agradecimento aos membros dessa comissão que me elegeram presidente e tive momentos muito memoráveis. Eu tenho uma boa memória de todos os debates, todos os assuntos que foram levados e discutidos e, sem dúvida alguma, isso enriquece a discussão política na cidade, até aqueles projetos que tinham algum óbice, algum vício, nós, através do nosso trabalho, dos demais vereadores, nós conseguimos sanar e trazer e permitir que esses assuntos fossem levados para discussão em plenário. E para nós encerrarmos, a partir de segunda-feira, o senhor assume a Secretaria Municipal de Gestão e Controle, atualmente responsável pelo sistema de controle interno da administração pública, direta e indireta aqui em Campinas. Vereador, você entende que o atual conceito de gestão pública exige ultrapassar o conceito primário de administração voltada exclusivamente para o controle burocrático e financeiro? É importante oferecer qualidade, inovação, otimização na oferta dos serviços públicos? Sem dúvida. Eu sei que o Estado não tem alma e que ele tem que sempre ser provocado para andar. Eu acho que nós, humanos, podemos mudar a cara do Estado, dar uma oportunidade dele ser mais humano, mais afetivo, mais acolhedor, dar condições para os seus funcionários fazerem um bom trabalho. Eu estou indo com muito ânimo, com uma boa expectativa de ajudar esse trabalho que já vem sendo feito. Eu quero aqui reconhecer o excelente trabalho
do secretário André von Zuben, um homem muito sério, foi meu companheiro aqui na Câmara, uma pessoa muito capaz, muito íntegra e que eu tenho uma especial admiração e pretendo levar esse estilo meu de trabalho. Cada pessoa tem uma maneira de analisar as coisas. Eu acho, é minha opinião, que a máquina pública, de um modo geral, embora essa secretaria tenha uma visão mais interna, mas eu penso que nós temos que dinamizar o trabalho das estruturas funcionais para que, efetivamente, nós tenhamos respostas mais céleres, economia real do que realmente é necessário, estar fiscalizando com cuidado, porque o que é a res pública? É o bem de todos. Eu dizia isso para o meu aluninho lá na Escola Estadual Dom Barreto, quando eu era professor do Estado, eu falava, olha, cuidado, não vamos danificar o banco da praça, não vamos danificar os bens públicos, porque é nosso. É nosso. Você quer danificar alguma coisa, danifica o que é seu. É a sua cadeira, ótimo, picha a sua cadeira. É a sua geladeira. Mas não faça isso com a praça. A praça é nossa, a rua é nossa. Então, o que é nosso, o que é a res pública, nós temos que cuidar, proteger, ter paixão por isso, porque é de todos, é o patrimônio das pessoas. É uma secretaria muito importante, porque ela cuida basicamente de todas as demais no sentido de estar olhando os contratos, a transparência, os TACs. Então tem muita coisa para ser feito e eu estou indo com muita motivação, com muita fé, com muita força, sabedor de que eu estou fazendo para o bem da minha cidade, para o bem de você que acredita em uma cidade melhor. Eu quero aproveitar também a oportunidade para agradecer todas as pessoas que me elegeram o primeiro suplente do Senado Federal. Nosso senador Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, continua fazendo um grande trabalho em Brasília e eu sou seu primeiro suplente com muito orgulho de um homem que é um herói não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Professor Alberto, muito obrigado pela disponibilidade de sempre atender a nossa equipe, de explicar os projetos. Boa sorte como secretário de Gestão e Controle nesta tarefa de mecanismos de inovação, de comunicação com órgãos de controle externo, colaboração técnica no equilíbrio fiscal, melhoria da qualidade dos serviços prestados. E você está indo para o executivo, mas a gente vai continuar te ligando, viu? Porque nós temos aqui as notícias da metrópole no nosso telejornal, então o senhor não vai se livrar da TV Câmara Campinas. Tudo bem? E um último recado para o senhor, para quem está nos acompanhando. TV Câmara é nossa paixão. Nós vimos ela aparecer e como ela cresceu, como desenvolveu todos os funcionários. Nós somos uma grande família aqui na Câmara. Pode contar comigo, eu quero continuar trabalhando, eu continuo com essa mesma linha desde o início. Eu gosto de gente, eu gosto de Campinas, eu gosto das pessoas e eu quero continuar a serviço da nossa população. Muitíssimo obrigado por tudo. Eu conto com o seu apoio, com suas orações, com seus pensamentos positivos. Estou e continuarei sendo um servidor público, com o coração aberto, com as mãos prontas para trabalhar, respeitando todas as pessoas. Como eu disse, eu gosto de gente. Um abraço, muitíssimo obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado para toda a Câmara. Presidente Luiz Rossini, meu amigo, os 33 vereadores dessa casa, que eu tenho um particular relacionamento respeitoso, carinhoso para todos. Eu estarei lá, aberto para recebê-los, porque eu sei que quem vem para a política, quem vem para esse desafio público, é porque gosta de gente, é porque quer fazer algo, é porque quer trabalhar, porque nós trabalhamos mesmo, 24 horas. Muitíssimo obrigado por esse programa, por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos a participação ao vivo do professor Alberto, que está na correria, mas que encontrou um tempinho para participar ao vivo aqui com a gente. Agora, 1h mais 53 minutos. Sexta-feira de tempo aberto e a partir de hoje não tem previsão de chuva por um bom tempo, viu? Então, fim de semana vai ser ensolarado, poucas nuvens. É aquele dia típico de outono, viu? Sol, céu azul, tempo firme, mas com frio, viu? Então vamos às temperaturas, porque olha só, elas já estão aqui na minha tela, tanto no sábado quanto no domingo. Nós temos mínima de 11 graus,
Ao longo do dia, essa temperatura sobe por conta do sol, podendo chegar aos 25 graus aqui na cidade de Campinas. Nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque agora às 14h tem reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa a situação das pessoas que estão na rua. Continue aqui na nossa programação. Ótimo fim de semana e o Câmara Notícia volta na segunda-feira. Tchau, tchau.